Olá! Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Empreenda Melhor. O meu nome é Regina Escanferla, eu sou especialista em gestão de empresas e eu ajudo pessoas, eu ajudo empreendedores a acabarem com a bagunça na sua empresa. Olá, Thaisa, você tá bem? Atrasei, né? Só 17 minutinhos, quase nada, quase nada. Ai, fazer o quê, né? Ossos do ofício. Tive uma reunião que acabou praticamente agora. Aí tô eu aqui, mas eu tô. Tá certo? Então, seja muito bem-vinda. E o tema de hoje é uma ação negligenciada que prejudica a empresa. Ah, que é uma camiseta dessa? Ai, eu não vou nem te contar, viu? Eu comprei quando eu fui para Curitiba, faz tantos anos, imagina. Imagina, acho que foi em Curitiba mesmo que eu comprei, mas faz muitos anos. É que, graças a Deus, eu não engordo, né? Eu só emagreço minha vida, ai, já tô aparecendo os ossinhos aqui. Mas vamos lá. Deixa eu até marcar aqui, né? O que que é? Uma ação. Uma ação não. É uma ação negligenciada que prejudica a empresa. Empresa. Aí, vamos fixar. Pronto, agora vamos começar. Seja muito bem-vindo, Marco. Que alegria ver esses meus amigos aqui. Bom, uma ação negligenciada que prejudica a empresa. Então, empreendedores sabem fazer isso. Muitos empreendedores são especialistas em fazer isso, né? Negligenciar essa atividade, essa ação. Então, isso acaba prejudicando a empresa, por quê? Porque a empresa precisa ter lucro, precisa fazer tudo que tem que ser feito, né? Então, o empreendedor precisa ficar atento. Olha, e o que eu vou falar hoje? Eu não vou ficar contando muita história não, tá? Porque já tomei muito tempo de vocês esperando aí para começar a live. A empresa onde o dono não sabe priorizar as atividades está fadada ao fracasso. Prioridade, nós vamos falar então. Então, o que é priorizar uma atividade? É quando o empreendedor precisa escolher entre todas as atividades que ele tem que fazer, qual que ele vai fazer primeiro, qual que ele vai fazer depois, e na sequência qual que vai ser, né? E assim por diante, né? Porque numa empresa não tem só 3 atividades para fazer, tem várias. Então, por exemplo, emitir nota fiscal, atender clientes, atender fornecedores, fazer a gestão da empresa. Já sabe que eu ia pensar, né? Que eu penso. A gestão. Pois eu sempre falo aqui, o empreendedor que fica fazendo o trabalho operacional, deixa quem cuidando da gestão da empresa? Deixa eu tirar esses livros daqui. Quem que lhe deixa, né? Fazendo a gestão da empresa. Pessoas têm que tomar cuidado com isso. Então, e o que é priorizar? Né? Então é escolher, né, entre todas as atividades, qual que vai fazer primeiro, segundo, terceiro. E o que não é priorizar uma atividade? Olha, eu olhei no dicionário e o termo não é muito legal, mas no dicionário diz que é desprezar uma atividade que precisa ser feita. Quem que gosta de ser desprezado, né? A empresa não gosta
desprezada e as atividades fazem parte da empresa. Então, tem isso. Então, o que mais que não é priorizar é, depois eu faço. Eu tenho coisa mais importante para fazer, vou fazer em outra hora. Essas coisas, né? Essas coisas são deixar de lado, não priorizar uma atividade. Você tá vendo por que você não pode negligenciar a priorização de atividades? Por que negligenciar a priorização de atividades não prejudica então a empresa? Porque algumas atividades, elas até podem ser desprezadas, tá? Mas tem atividades que não podem de jeito nenhum. Ainda mais quando quem precisa executar é o empreendedor, não é verdade? Tem coisa que qualquer pessoa pode executar. E tem coisa que tem que ser o empreendedor. Mas só que, infelizmente, tem empreendedor que ele tem ciúmes daquela atividade. Então, é ele que tem que executar. É ele que tem que executar. E, olha, hoje eu estava escutando uma live de uma amiga minha. E ela até estava falando de um empreendedor que antigamente ele trabalhava de domingo a domingo. E hoje ele continua trabalhando de domingo a domingo, só que ele não trabalha 8, 10, 12 horas por dia, ele trabalha menos. Não que ele trabalhe pouco, ele trabalha o necessário. Tá certo? Então, e como é que você supera esse obstáculo? Que obstáculo, Regina? Negligenciar a priorização de atividades. Você se sente perdido e vive apagando incêndios na empresa em que trabalha? Pois é, tá cheio de gente que faz isso. Quando tem muita coisa para fazer, é comum que a gente fique com a falsa sensação de que tudo é importante. Isso é importante, isso é importante, isso é importante. Mas só que o tempo é um recurso limitado. Nós não temos mais do que 24 horas por dia. E de preferência, a gente quer trabalhar 8 horas por dia ou menos, não é? Então, como o tempo é um recurso limitado, o que é que precisa ser feito? Selecionar o que você vai fazer primeiro, né? Parar, pensar o que tem que ser feito, o que eu vou fazer primeiro, certo? E aí? Como que você faz? Tem gente que fala assim, dá muito trabalho, deixa eu fazer tudo que tem aqui para fazer e vou fazendo e uma hora eu chego no final. E outras pessoas podem falar assim, mas eu não tenho tempo, isso dá muito trabalho. Não dá tempo, vou parar de executar as atividades para ir lá e ficar vendo tudo que tem que ser feito para ver o que eu vou fazer primeiro. Não, vou fazer isso aqui. E vai fazendo. Isso aqui não dá trabalho nenhum, deixa que eu faço, né? Deixa que eu faço isso, deixa que eu faço aquilo. Tenho coisas mais importantes para fazer do que parar, ficar pensando no que priorizar. Olha isso. Olha isso, que tristeza. Por quê? Porque é aquilo que eu sempre falo na minha live. Enquanto o empreendedor estiver fazendo um trabalho operacional, alguém vai fazer o trabalho da gestão da empresa, né? Então, e aí? Quem é que vai fazer? É a pessoa, é a melhor pessoa? Ou o empreendedor é a melhor pessoa para cuidar da gestão da empresa? Às vezes ele até tem um gerente, né? Mas o gerente vai ver ele fazendo as coisas lá e vai querer dar ordem para ele, né? Pois é, olha só. E aí, qual que é o jeito errado de priorizar as atividades? Qual que é o jeito errado de priorizar as atividades? Vou começar pelo mais fácil. Isso aqui demora meia hora para fazer. Eu faço em meia hora e depois eu vou fazer outras coisas, né? Pois é. Isso é um jeito errado. Jeito errado, por quê? Porque se demora meia hora,
Você está fazendo um trabalho operacional? E aí? É aquilo que eu falo nas minhas lives sempre. Enquanto o empreendedor estiver fazendo o trabalho operacional, quem é que vai fazer a gestão? Então, essa meia hora que ele está fazendo o trabalho operacional, ele pode muito bem pedir para alguém fazer e ir lá fazer o que ele precisa fazer como gestor de uma empresa, certo? E como que é o jeito certo de priorizar? Então, eu vou falar para vocês hoje sobre a matriz de priorização. Matriz de priorização, Regina, o que é isso? Matriz de priorização, o nome já diz. Tem várias, tá? Mas eu vou falar de uma só para vocês hoje aqui. A matriz de priorização é aquela matriz onde você consegue organizar as coisas na sua empresa para você priorizar o que é mais importante. Às vezes o importante nem é urgente, mas é importante, tá? Eu vou explicar para você como que você faz então, e depois eu vou te explicar a bendita da matriz. Tá certo? Então, como que você faz? Como que você faz uma matriz de priorização? Primeiro passo é você listar o que precisa ser priorizado. Olha aí, tem que parar e pensar, né? Tudo o que precisa ser feito na empresa, tem que saber o que vai precisar fazer primeiro, não é? Mas se você não souber tudo o que tem que ser feito, como que você vai saber? De repente você não anotou alguma coisa lá e aquela coisa era importante para fazer e ficou, porque não era urgente, né? Então, os projetos, os processos. Ai, desculpa. Outras atividades também, né? Tudo que tem na sua empresa para fazer, né? Se forem muitos projetos, por exemplo, quais devem ser priorizados desses muitos? Se você tem várias atividades, é processo, é projeto, qual você vai priorizar? Então você vai listar tudo, tá? E aí, você montando essa lista, às vezes você mesmo já vai vendo o que é que você precisa fazer primeiro, tá? Então, só de ter a lista, pensa que já é alguma coisa útil, tá certo? E aí, enumere critérios de seleção, ó, segundo passo, enumere os critérios de seleção. Como que você vai enumerar? Então, montar a matriz é estabelecer as condições que serão levadas em consideração na hora de você selecionar as atividades, as demandas, tá bom? Então, os critérios normalmente utilizados pelas empresas são gravidade, urgência, tendência. Tem uma matriz que chama GUT, gravidade, urgência, tendência. Mas não é sobre ela que eu vou falar hoje, tá? É outra matriz que eu gosto mais, tá? Então, gravidade, o nome já diz, né? É grave, é urgente. E a tendência disso é o quê? Acontecer tal coisa ou não acontecer tal coisa, tá? Qual que é o benefício? O que tanto abrange essa atividade? E vai interferir na satisfação do cliente? Qual que é o investimento que eu preciso fazer? É fácil de fazer isso? Tenho que fazer obrigatoriamente por lei? Olha quanta coisa que você precisa enumerar de critérios, a probabilidade de sucesso dessas atividades, né? Então, agora, depois que você numerou os critérios de seleção, de prioridade, o que é mais urgente, o que é menos urgente, tá? Então, você fazendo isso, você já, aqui às vezes de cara você já consegue eliminar muita coisa, ou passar para o fim da lista, né? E saber qual coisa tem que fazer primeiro. E outra coisa, atribua, terceiro passo, atribua uma pontuação para cada critério de seleção. Então, por exemplo,
Se você estiver utilizando os critérios gravidade, urgência e tendência, e uma das suas demandas for um projeto de desenvolvimento de produto, você vai produzir alguma coisa. É um projeto. Poderia atribuir as notas de 4, 3 e 2 para os critérios, respectivamente. Então, 4 para gravidade, 3 para urgência e 2 para tendência. Tá certo? Então, essa é uma escala, normalmente é usada de 1 a 5, mas eu falei para vocês de 4 a 2, tá? Daí, na medida do possível, você tenta dar exemplos que representem cada uma dessas notas, tá? Porque isso vai ajudar você for pontuar cada um dos itens da lista, tá certo? E aí, você vai chegar numa pontuação, tá certo? Então, quando você chega na pontuação, você vai conseguindo. E esse é o terceiro passo, tá? Quarto passo, monte uma tabela com as informações. Não é mais fácil quando você está enxergando o que você tem para fazer? Numa tabela fica mais fácil ainda, tá? Então, depois que você já tiver a lista de demandas e os critérios que serão usados para priorizar essas demandas, e além das pontuações, olha, já falei de 3 coisas então, né? Os critérios, a lista, os critérios e as pontuações, tá? Então, você pode fazer o quê? Colocar numa tabela para você enxergar mais facilmente. E isso vai facilitar os próximos passos. Tem mais 2 passos aqui, tá? Tá certo? Então, ó, quinto passo. Associe as pontuações de cada demanda. Olha lá. Eu falei para você, lista tudo. Daí, depois de listar, você vai determinar quais são os critérios de seleção. Aí, você vai dar uma nota, tá? Monta a tabela e daí você vai associar as pontuações que você deu para cada uma das atividades. Então, é assim, você vai somar, multiplicar e às vezes até dividir. Lembram que eu falei 4, 3 e 2? A forma como você vai associar a pontuação, ela depende muito do método que as pontuações, né? Depende muito do método que você vai usar. Então, eu falei da matriz Guth, mas eu não quero falar dela agora não, tá? Então, nós vamos falar hoje de outro modelo, mas tem o 6º passo. Eu vou explicar o modelo já já. Monte um ranking das demandas. Agora, você vai ordenar a lista de demandas, tá? Então, tem lá as pontuações que você obteve, o maior número, do maior para o menor. E aí, no caso de alguma das demandas ficarem com a mesma pontuação, aí você vai ter que eleger outro critério para desempate, tá? É desempate aqui, é tudo ponto, é preto no branco lá escrito, né? Tá certo? E aí, eu vou falar para vocês. Depois que você tiver esse ranking, tudo certinho, vai ficar muito mais fácil. E para que você precisa mesmo fazer essa matriz de priorização? Matriz de prioridade? Para você fazer as atividades de acordo com o seu prolabore, né? Afinal de contas, um gestor não vai ficar varrendo o chão, né? Se precisar, vamos supor que seja uma microempresa, só tem um empreendedor e ele não quer ter uma faxineira. Tudo bem, é diferente, mas eu tô falando uma empresa que tem funcionários, tá? E não é demérito. Hoje mesmo eu vi uma live da médica com quem eu trabalho e ela falou mesmo do tratamento das pessoas invisíveis, né? Mas não vou falar da live da médica, vamos falar da minha live agora. Tá certo? Então, você precisa, então, destacar que deve ser feito mediante uma justificativa e de comum acordo com os grupos, tá? Por quê?
Porque se você não tiver um acordo com o pessoal que trabalha com você, fica mais difícil de executar as atividades, certo? Porque às vezes cada um tem a sua prioridade diferente, tá? Então, vamos lá. Como que você faz essa matriz de priorização? A matriz 4x4. Vamos lá. Então, a matriz 4x4, ela tem são quadrantes. É que eu não marquei, sabe, gente? Eu falei que eu tava numa reunião, né? Mas é assim, são quadrantes, tá? Então, você tem o que é importante e não urgente, importante e urgente, não importante e urgente, não importante e não urgente, tá? Então, olha, é um quadrante. Vamos dar um exemplo aqui. Mensagens no WhatsApp é importante? Se a sua empresa é uma empresa profissional onde tem lá atendimento a clientes e tudo e não atende pelo WhatsApp, o WhatsApp entende-se que não é importante e não é urgente. Se ninguém trabalha com WhatsApp na empresa, né? Se a regra é atendimento presencial ou por telefone mesmo, então o WhatsApp não é importante e não é urgente. E aí, o que você faz com isso? Você faz aquilo que eu falei lá no começo, que a linguagem é meio triste, mas você despreza. Despreza, tá? Tá certo? É simples assim. Despreza. Cria regras na sua empresa para que o pessoal não use. Tá certo? Por quê? Porque por causa que tem prioridades na empresa. E se o WhatsApp não é uma prioridade, não use. E não use você também. Tá certo? Que você é o exemplo na sua empresa. E eu fico me lembrando lá da época que eu trabalhava na Sabesp, né? A empresa que faz o tratamento de água e esgoto. E porque ele brigava muito comigo, mas me ensinou muito. Eu tenho um carinho muito grande por ele. E ativo no computador da empresa, que era pra gente bater papo online mesmo. Mas assim, papo de trabalho, era da intranet, a gente só tinha acesso a outros funcionários da empresa que trabalhavam em outras áreas, não apenas no meu prédio, né? Trabalhavam fora da minha cidade, inclusive. E pra mim era muito mais fácil ir ali e teclar do que telefonar, porque às vezes até a pessoa atender demorava. Então eu trabalhava bastante com essa ferramenta. E ele, de vez em quando, ele falava assim pra mim: como que é? Sometime, né? Já tá na conversinha no Sometime já? E eu ficava quieta, né? Porque ele era o meu gerente. Um dia ele estava no Sometime e eu entrei na sala dele e falei: tá no Sometime, é? Depois dessa ele não falou mais pra mim. Por quê? Porque ele estava trabalhando e a gente usava a ferramenta para trabalho mesmo. Então foi muito engraçado isso. Mas era assim, claro que tinha pessoas que usavam para bater papo só. E é assim, né? Os que usavam para trabalhar e os que usavam para bater papo. E os que usavam para os dois, para bater papo e para trabalhar também. Enfim, vamos lá. Então, não importante e não urgente é você despreza. Conversinha no WhatsApp, nada disso. Chega, nada. Não importante e urgente. Não importante e urgente. Então, o que é não importante e urgente? Alguma atividade que precisa ser feita, por exemplo, emitir nota fiscal. Emitir nota fiscal
Não é importante? É importante. Então essa não entra nessa lista. Tá certo? Olha, por exemplo, ai, eu não tinha anotado aqui, mas tudo bem, eu vou falar pra vocês. É o custo-benefício que tem que ver, né? Então, o não importante e urgente, você faz agora. É isso mesmo. Ai, gente, tá marcadinho umas coisas aqui. O que não é importante, mas é urgente, você faz agora. Então, por exemplo, tem atividades que você precisa. Ai, gente. Tem atividades que você pode que você precisa fazer, mas ela não é importante e às vezes é urgente, mas faz, ela passa a ser urgente. Por exemplo, por exemplo, uma atividade que, ai gente, olha que deu branco na minha cabeça. Tudo isso por quê? Porque a live, para variar, eu não consegui preparar como eu gostaria de preparar. Mas uma atividade de uma papelaria, por exemplo, vamos falar de uma papelaria, uma atividade que não é importante e é urgente. Por exemplo, varrer o chão. Por quê? Porque aquela atividade, se não for feita, o cliente pode, tá sujo isso aqui, né? Então, é uma atividade que não é importante, ela tem uma certa importância, mas pro empreendedor fazer, não. E urgente, ela todo dia tem que ser feita essa manutenção, essa limpeza, né? Uma atividade que não é importante e não é urgente. Ah, isso tem bastante. Isso tem bastante. Não é importante é importante e não é urgente. Ai, é importante e não é urgente. Por exemplo, cuidar da saúde do empreendedor e dos empregados. Ela é importante, mas ela não é urgente, tá? Então, tem coisas que você precisa programar para fazer, certo? Por quê? Porque cuidar da saúde, ela não é importante e não é urgente. Não é urgente por quê? Porque você faz isso. E cuidar da saúde e manutenção de veículo, a mesma coisa. Eu gosto de fazer essas comparações com. Gente, é a mesma coisa, é igualzinho, tá? Cuidar de um carro do que cuidar de uma pessoa, né? Você não faz a manutenção preventiva no carro, o que acontece? A manutenção preventiva vai prevenir que o carro quebre na hora que você mais precisa dele, certo? E a mesma coisa, exames médicos. Você não tem urgência de fazer. Mas se você vai postergando, hoje não vou, amanhã não vou, depois não vou, o que acontece? Você vai postergando e chega uma hora que dá uma pane, tá? Esse meu ex-gerente, ele teve um problema de saúde gravíssimo. Ele teve câncer nos ossos, infelizmente, e ele faleceu. Mas isso tudo é coisa que por isso que a gente tem que cuidar da saúde. Prevenir é melhor do que remediar. Ele sofreu bastante, mas agora ele descansou. Agora ele não sofre mais, tá certo? E o que é importante e é urgente? É aquela coisa que você deixou de fazer e aí virou urgente. Então, por exemplo, planejamento estratégico. Você não faz o planejamento. Não, isso dá trabalho, não vou fazer, chato. Tanto tempo a preparar e não sei o quê. Fazer o planejamento da empresa, pra quê? Eu vou fazendo as coisas aqui no dia a dia, tá tudo certo. Vai fazendo as coisas no dia a dia, tá tudo certo. Até a hora que dá um problema. A hora que dá um problema,
minha amiga, meu amigo, aí é que a porca torce o rabo, tá? É aquilo que eu falo, né? Cuidar da saúde é super importante. E não é urgente. Mas quando você não cuida dela, quando ela não é urgente, vai chegar uma hora que ela vai virar urgente. Daí você tem que largar tudo que você tá fazendo e ir lá cuidar da saúde. E eu falei já numa das minhas lives anteriores. Quem não tem tempo para cuidar da saúde, vai arrumar tempo para cuidar da doença. Então, o que é melhor? Cuidar da saúde ou cuidar da doença? Fica a dica, tá certo? O que é melhor, você cuidar da saúde ou da doença? O que é melhor, você fazer manutenção preventiva no carro ou você fazer a manutenção corretiva? Porque a preventiva tem um custo X. A corretiva tem um custo muito maior. Você economiza na preventiva e aí a hora que precisa fazer a manutenção corretiva, aí você entrega tudo que você tem e o que você não tem. Não é verdade? Arruma dinheiro onde for preciso para arrumar o carro, né? Pois é. Então, para você ver, eu mostrei para vocês a matriz 4x4. Cada empresa tem as suas atividades diferentes, né? Então, você como empreendedor sabe muito bem. Então, faz a lista das prioridades, o que você tem que fazer de atividade. Vai lá, faz a lista. Daí você, recapitulando aqui, enumere os critérios. Então, quais vão ser os critérios para eu eleger? Então, olha, eu já dei a dica, tá? Já dei a dica. Exame médico revisional. Revisão preventiva do carro, tá? Manutenção preventiva do carro. Tá certo? Então, ó, enumere os critérios de seleção. Atribua pontuação para cada critério de seleção. Daí você vai montar aquela tabela. Pode ser aquela 4x4. Você pega uma folha, divide em 4, coloca cada atividade lá, o que não é importante e é urgente, não importante, não urgente. Importante e urgente, importante e não urgente, tá certo? E aí você vai lá, pontua tudo, montou a tabela, aí você vai associar as pontuações de cada demanda. O que é mais importante da pontuação lá? Faz o cálculo, tá? E monta o ranking. Olha que simples, você montou o ranking, o que vai ser executado primeiro, o que vai ser executado depois. E aí você começa a fazer, de preferência, comece fazendo, você pode fazer o seguinte, tem coisa que não é importante e é urgente. O que você faz? Delega. O que é importante e não urgente, você tem que ter uma equipe que vai cuidar disso. E o que é importante e urgente, você corre atrás para ver o que é isso, porque às vezes você vai perder cliente porque o material dele não chegou. Então, tem coisas e coisas, tem que ficar atento. Por isso que o empreendedor precisa cuidar da gestão da empresa. Se ele perde o tempo dele fazendo a operação, acontece essas coisinhas aí, não chega material, essas coisas, e ele não viu, porque ele estava super ocupado com outra coisa. Tem que tomar cuidado com isso. Tá certo? Então, olha aí, ó. Já falei pra vocês da matriz 4x4, tá bom? Hoje. Eu vou falar da matriz Gucci, que eu falei 2 vezes dela e tá facinho aqui, tá? Vou facilitar a sua vida. Então, ó. Gravidade, urgência e tendência. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Você coloca pontuações, tá? Então, ó. Tudo que precisa ser feito. Quais são os efeitos? É grave ou não é grave? Então, se for sem gravidade, você dá nota 1. Se for pouco grave, você dá nota 2. Se for grave, 3. Muito grave, 4. Extremamente grave, 5. Oh, gente...
urgência. Pode esperar? Então, vamos lá. Sem urgência, nota 1. Pouco urgente, nota 2. Urgente, nota 3. Muito urgente, nota 4. Extremamente urgente, nota 5. Tendência. Qual é a possibilidade de piorar? De piorar, tá bom? Sem tendência de piorar, nota 1. Piorar em longo prazo, nota 2. Piorar em médio prazo, nota 3. Piorar em curto prazo, nota 4. Agravar rápido, nota 5. Você nunca deixa chegar na nota 5 da tendência, tá? Mas enfim, se ela tem tendência de agravar rápido, então você dá uma nota 5 para ela. Você sabe que eu tava lembrando agora, nesse momento, tem prédios que tem piscina. Não tem nada a ver com a empresa, mas às vezes a empresa tá no térreo de algum edifício e lá em cima tem piscina. E olha que perigo, né? Às vezes, eu já vi casos, essa semana o pessoal tava mostrando num grupo, piscina que caiu de lá de cima do prédio. E tem casos em que não tem nenhum dano físico. Tem casos que tem, então é um perigo, né? Então, se por acaso, no prédio onde a sua empresa estiver instalada, tiver piscina lá em cima, então, cuidado. Veja se a manutenção preventiva da piscina está sendo feita, como foi feita a instalação dessa piscina, tá certo? Isso é extremamente importante, tá? Extremamente grave. Qual o efeito? É muito grave uma piscina lá em cima. Pode esperar? É extremamente urgente. Você nunca deve deixar, né? Sem manutenção, essas coisas. Mesma coisa manutenção de elevador. Teve empresa aqui em Bragança que tinha elevador. Eu não sei como que tá hoje. Eu acho que eles puseram escada. Mas há muitos anos teve um acidente lá e foi feio. E era um elevador assim que era de um andar só. Mas eles não faziam manutenção preventiva. E aí o que aconteceu? Tiveram um problema seríssimo, porque foram perdidas vidas lá. Então, fica atento com esses detalhezinhos minúsculos, mas que são muito importantes. Tá certo? Eu ia falar de uma matriz a 4x4, agora eu falei de duas. Tá vendo? Tava boazinha hoje. Mas, por hoje, o que eu tinha para falar para vocês é priorize o que é importante. E priorize mais ainda se esse importante não foi negligenciado. Então, nunca faça isso. Priorize as coisas todas que têm que ser feitas na sua empresa. Tá bom? Então, por hoje é só. Eu agradeço muito a sua presença aqui comigo, tá? Um beijo, fica com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau! Tchau!